Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais um top podcast aqui no Pariscast. Eu sou El Bitcoins, o meu amigo Rodrigo vai apresentar o grande convidado, Ulisses. Se apresenta por gentileza, meu amigo. É isso aí, pessoal. Hoje mais uma gravação e agora com um cara especial que é o Ulisses. Estava conhecendo um pouco da história dele aqui, conversando com a esposa dele. Ulisses, se apresente, por favor. Gostaria muito que você começasse contando um pouco da sua história, de onde você veio e como você chegou até aqui. Olá, meu nome é Ulisses Freitas, como já foi aqui apresentado. Quero agradecer a oportunidade de falar aqui a todos um pouquinho da minha história. Eu sou o filho mais velho de 6 homens. Minha mãe é daqui de Paripiranga, meu pai é de Neópolis, Sergipe. E nasci e fui criado aqui em Paripiranga. Hoje sou casado, tenho um filho aí de 18 anos e minha vida foi essa, sempre aqui em Paripiranga, estudando, trabalhando, sempre morei aqui e algum tempo passei em Aracaju. Pronto. Ulisses, eu vi aqui, conversando com sua esposa, que você foi policial, é isso? Sim. Minha infância sempre foi de brincadeiras, de aventura. Tive aquela infância como as pessoas falam hoje, aquela infância raiz. E sempre tive o sonho de ser policial. Não queria ser outra coisa. Sempre sonhei com isso e vi a oportunidade de estudar, prestar um concurso, conseguir passar junto com meu irmão. Meu irmão era Arquimedes, 2 anos mais novo que eu, e entramos juntos na Polícia Militar, aqui do estado da Bahia. Qual era o ano? Fizemos o concurso em 2006 e em 2008 fomos para o 20º Batalhão na cidade de Paulo Afonso. E os dois juntos, né? Os dois juntos. Meu irmão... 2 anos de diferença. Se eu jogava bola, ele jogava também. Se eu ia pra festa, ele ia comigo. Era assim, era meu parceiro. Era parceria total. Era parceria. E assim, como foi ele fazer o concurso junto comigo e passar junto comigo, assim, foi uma alegria tremenda. Mas antes de entrar na polícia, eu dava aulas de capoeira. A capoeira era uma paixão que eu tinha dentro de mim. Também jogava futebol. Gostava do esporte? Adorava esporte. Fui criado brincando e o esporte sempre fez parte da minha vida. E me ajudou muito isso lá no batalhão, a vida de atleta. Eu gostava. Disposição bem, né? Muita disposição. Jovem e tal. Isso. A capoeira naquela época, você fazia parte daquele grupo Muzenza ou não? Que eu lembro do grupo Muzenza, né? Aqui em Paripiranga. Isso. Eu era professor aqui na cidade de Paripiranga, do grupo Muzenza. Olha. Todo mês fazíamos, de 2006 a 2008, todos os meses, no primeiro sábado do mês, fazíamos uma roda de capoeira na frente da igreja. Era bem legal. Eu adorava dar aula a crianças. O intuito de dar aquela aula às crianças não era de ensinar capoeira, e sim mostrar o caminho correto para eles, desviando dos vícios. Sim. E eu falava muito a eles que para evitar o primeiro gole de cerveja, que eles eram crianças, porque das cervejas depois eles iam querer uma dose de uma bebida quente e tal, uma bebida destilada. Depois poderiam conhecer o cigarro, de cigarro para uma droga, uma maconha, e daí vai. Então o intuito, eu tinha um projeto social aqui na cidade, eu dava aula a crianças aqui das escolas públicas. O nome do projeto era Capoeirando na Escola. Capoeirando na Escola. Isso, funcionava todos os sábados, e eu tinha uma média aí de uns 30, 40 alunos. Rapaz, sensacional. Eu lembro muito bem de uma ascensão muito forte aqui em Paripiranga mesmo, em capoeira. Não só Paripiranga, como a cidade vizinha de Sergipe, Simão Dias. Eu acompanhava muito, tinha até umas aulas nas escolas do povoado onde eu moro,
que também estavam, o pessoal se dividia, né? Dava aqueles professores davam aula. E a maior parte faziam parte do Grupo Muzenza naquela época. Por isso que eu falei Grupo Muzenza, porque eu tenho... Coincidentemente, ele era professor. E é professor. Muito bacana. Que legal isso. E atualmente, Ulisses, você pratica qual esporte? Então o pessoal que não conhece você, para saber mais sobre a sua história. Hoje eu sou paraciclista, né? Só que o paraciclismo entrou na minha vida em 2012. 2012. Só que antes disso, como falei que eu estava no 20º Batalhão lá na cidade de Paulo Afonso, no dia... Toda sexta-feira eu era liberado, justamente no batalhão eu não ficava escalado no final de semana para trabalhar. Porque eu tinha um projeto social no sábado que funcionava aqui. Entendi. Aí o tenente lá me liberava, dizia: o Ulisses não pode ficar final de semana escalado devido ao projeto dele. Aí eu fazia o meu trabalho durante a semana. Sim. E todas as sexta-feira da semana eu vinha com meu irmão de Paulo Afonso para Paripiranga. E no dia 28 de agosto de 2008, vindo de costume, como todas as vezes vínhamos, em uma moto, antes do entroncamento de Adustina, vinha um bêbado na contramão, dirigindo na contramão em alta velocidade, e nos pegou de cheio, nos arremessando 45 metros. Ave Maria. Ele vinha de carro, era? Ele vinha de carro, era aqueles carros antigos, aqueles Gol quadrado, sim, quadrado, que é ferro, né? Hoje os carros são de plástico. Mas a ferragem mais leve. Exatamente, ele vinha muito rápido, muito rápido. Eu e meu irmão vinha na moto, era uma moto 150 cilindradas. Sim. Eu pesava 100 quilos, meu irmão 100 quilos, não tinha nem como a gente correr. Sim. A gente vinha devagar, mas nos pegou em cheio e nos jogou meu irmão 45 metros e eu 40 metros. E fugiu. Deu socorro nem nada? Não. Meu irmão ficou ainda 6 dias em coma, veio a falecer. E eu fiquei... foi quando a deficiência física entrou na minha vida. Eu fiquei cadeirante devido a uma lesão na medula. Mas passei ainda 11 meses dentro de um hospital. Vim e passei por 10 cirurgias. Em Aracaju, né? Não. Primeiro eu fiquei 6 dias em Aracaju, num hospital Governador João Alves Filho. E meu plano de saúde é aqui da Bahia. Certo. Eu estou vivo hoje graças ao plano de saúde. Porque se não fosse isso, não tinha estrutura. Entendi. Um hospital em Aracaju. E estrutura financeira para bancar, né? Também. Né? Também. Porque eu tenho titânio no corpo todo, no úmero, no punho, fêmur, na coluna também. E eram cirurgias caríssimas. Mesmo com plano de saúde, eu falei que fiquei 11 meses justamente por isso, porque para fazer uma cirurgia, a cirurgia era tão cara, só o material era muito caro. O titânio era coisa assim de 90, na época, 2008, 90, 150 mil, só o material. Aí tinha que entrar na justiça, o juiz tinha que autorizar e fazia uma cirurgia. Se recuperava, fazia outra. E isso demorou tempo. E isso levando tempo. Foi levando, foram 10 cirurgias e isso eu fiquei praticamente um mascote lá do hospital, passando 11 meses dentro do hospital, em Salvador. Quem era o Ulisses que fazia todo esse processo de trâmite, de procurar a justiça, procurar conseguir essas coisas, deixar tudo em ordem? Porque você estava ali sem poder fazer nada, né? Eu passei 21 dias só na UTI. Só para poder me recuperar, para poder fazer a primeira cirurgia. Quem me ajudou foi a família. A família, minha esposa, sempre ao meu lado ali, largou tudo aqui e foi ficar lá, e ficou comigo lá do meu lado. Correndo aqui, vai aqui no fórum, faz isso, faz aquilo. Entendi. E eu entrando na mesa de cirurgia aqui, e assim, eu falo 10 cirurgias, porque só falo de alto risco. As pequenas eu nem conto. Eu nem conto. Ô Ulisses, e você soube do seu irmão lá no hospital, não é isso? Lá no hospital. Eu não sabia que meu irmão estava vivo. Na UTI, eu lembro que eu ficava lá olhando a porta e ficava só imaginando ele entrando. Eu não sabia, só me avisaram depois, porque assim, minha situação também era de risco. E soube depois.
Meu irmão Radamés foi lá me contar, ele não precisou nem falar. Pela maneira como ele já estava. Ele foi me visitar, saiu da UTI e retornou. Quando ele retornou, eu já vi ele chorando e eu já sabia o que era. Mas hoje, assim, é uma cicatriz que está aqui. Tá entendendo? Não tem como... É uma ferida, assim. Não tem como cicatrizar, na verdade. Mas, assim, meu irmão hoje assim, é o combustível, não somente para mim, mas de toda a minha família. Mudou nossas vidas. E, assim, mudou nossas vidas para melhor. Posso garantir isso. A minha, particularmente, mudou minha vida para melhor. Porque, assim, foi quando... Depois que eu fiquei na cadeira de rodas, saí do hospital, passei 2 anos praticamente com depressão, preso, não recebia ninguém. Se chegasse uma visita aqui, eu corria por quarto e trancava a porta, não saía para nada, não queria saber de nada, não queria saber da cadeira de rodas. A cadeira de rodas hoje, adoro minhas cadeiras, foi quem abriu as portas do mundo para mim, mas passei pela depressão, cheguei a pesar 108 quilos, saí do hospital com 65 e depois só ficava trancado na internet comendo e pulei para 108 quilos e foi quando eu decidi... Como foi essa virada de chave, esse start para poder você fazer essa Em 2010. decisão? Mas aí o que foi que você pensou para poder você tomar essa decisão? Não é aqui que eu quero ficar, não é esse local que eu quero ter, não é isso aqui que eu quero. Pensei em meu filho, que exemplo de pai eu seria, ali preso no quarto, e lembrei do meu irmão, se fosse ao contrário. Seu irmão... Exatamente. Se meu irmão estivesse vivendo aquela vida que eu estava levando. Entendi. Preso, só chorando na cadeira de rodas e sem querer viver. Eu estaria onde eu estivesse e eu não iria gostar se fosse ao contrário da vida que ele estava levando. Aí foi que eu vim perceber onde ele está, ele não queria aquilo para mim. Aí foi quando eu peguei, procurei um time de basquete em cadeira de rodas. Aí liguei para um amigo, liguei para o técnico que se tornou meu amigo, Diel, ele já faleceu. E ele disse, hoje tem treino. Era uma terça-feira, meio-dia, eu acordava meio-dia. Isso era umas 12 e pouco. E ele disse, tem treino no Constâncio Vieira, em Aracaju, 6 horas da noite. E eu fui tomar um banho, liguei para um taxista para me levar em Simão Dias, para eu pegar uma Coppertause. Até então não saía nem na calçada. Minha esposa nem acreditou que eu ia para Aracaju. Fui sozinho e minha vida mudou nesse dia. Através do basquete em cadeira de rodas, abri um leque de opções de outros esportes. Vi pessoas também com deficiência, pessoas até com mais comprometimento de locomoção mais do que eu, pessoas com problemas maiores para se resolver. Foi aí que eu vi que a vida não era daquele jeito que eu estava vivendo. E o basquete em cadeira de rodas, eu sempre muito competitivo, pois, como falei, mais velho de 6 homens, só homem na casa. A nossa vida era uma brincadeira, a nossa vida era competir para tudo, era para ver quem chegava primeiro no quarto, era para ver quem comia primeiro, e fomos criados assim, e aquilo me ajuda no esporte, isso me ajudou no esporte. E eu sonhava em chegar à seleção brasileira. Aí, ainda no basquete? No basquete em cadeira de rodas. No basquete. Aí, só que eu saía daqui de Paripiranga para treinar lá em Aracaju. E quando chegava lá só tinha 2 atletas. Aí eu dizia, caramba, velho, saio meio-dia de casa para chegar aqui 6 horas da noite em Aracaju, porque pegava um carro daqui para Simão Dias, depois uma Coppertause, aí chegava 4 horas lá em Aracaju. Aí depois demorava 2 horas para chegar no ginásio, porque para pegar um ônibus com elevador, passava 10 para um estar com elevador. Sim. Naquela época
Hoje a fiscalização já está mais rigorosa, mais rigorosa. em cima, mas eu lembro que eu saía daqui meio-dia para chegar lá 6, para treinar 6. Eu só ia chegar no apartamento dos meus irmãos meia-noite, só para fazer um treino. Aí chegava lá, só tinha 2 atletas para treinar e eu ficava, caramba, eu saio de Paripiranga, os caras moram aqui do lado e não vêm treinar. Aí era um esporte coletivo. Aí a gente saía daqui para os campeonatos, aí perdia. Claro, Não treinava. Aí eu dizia, caramba, preciso mudar de esporte. eu não vou chegar à seleção brasileira assim. Vou procurar um esporte, uma modalidade individual. Aí fui pro triatlo, fui pra natação, o remo adaptado, handebol em cadeira de rodas. Mas tudo aqui em Aracaju era? Tudo em Aracaju. Rapaz, muita Eu coisa, nem né? sabia que tinha tudo. Eu também não. Fui campeão do triatlo ainda fiz remo adaptado, natação, basquete em cadeira de rodas, handebol em cadeira de rodas, tinha o badminton, que eu ainda... É o que esse? Badminton é tipo uma raquete de tênis, parece uma raquete de tênis, e tipo uma peteca. Sim. Aí tem uma rede no meio, é um esporte olímpico hoje. Eu tô querendo voltar a praticar, não, tô querendo praticar. Fui convidado agora por um professor da UFES e tô querendo ver se levo jeito aí. Mas sim, aí foi quando... Aí continuei no basquete, peguei um pouco de habilidade, fui contratado por um time do Rio Grande do Norte, onde recebia até salário. Era um time profissional, o American Tigres. Fui campeão Norte e Nordeste ainda em 2013. E em 2013 ainda já praticava paraciclismo, porque o paraciclismo entrou na minha vida em 2012, em janeiro de 2012. Só que eu fazia muita coisa, fazia tudo. Uhum. O cara que não fazia nada, que estava dentro de casa trancado, passou a fazer vários esportes. Isso, estudava também. Fazia direito. Estudava direito. Sim. Ainda fiz até o 4º período. Mas quando iniciei no paraciclismo, eu saía daqui de Paripiranga, ia para as competições em São Paulo, Curitiba, Brasília, e chegava lá, a luta era para não chegar em último. A briga era para não chegar em último. É um esporte que exige muita dedicação, é uma dedicação diária. Tem muita atleta bom aqui no Brasil, os caras são feras. E assim, eu saía daqui, fazia muita coisa, muitas outras modalidades e aí estudava. E quando chegava lá, assim, a luta era para não chegar em último. Foi quando me bateu aquele negócio e disse, não, eu não quero isso para mim. Eu quero ser campeão. Eu sonho ser campeão brasileiro e sonho em chegar à seleção brasileira. Aí em 2013, eu tranquei o curso Pra focar. e deixei todos os outros esportes, me despedi do basquete sendo campeão Norte-Nordeste. Foi minha última participação no basquete em cadeira de rodas. Em 2013, larguei tudo e me dediquei exclusivamente ao paraciclismo. Poxa. Me tornei profissional de verdade. Era uma dedicação de 24 horas, porque assim, não é somente pedalar. Eu chego agora do treino, aí tomo a suplementação, aí depois vou analisar o treino, analisar detalhe por detalhe. Todas as métricas. Frequência cardíaca, elevação, cadência, quantos giros por minuto eu dei em tal lugar, onde fui forte, onde fui fraco, onde eu preciso melhorar, onde está precisando de alguma coisa. Aí tem os ajustes da bike, aí depois tem outras coisas para pesquisar para se entrar na alta performance. Tem a dieta que machuca demais. Exemplo, meu peso normal, hoje assim sendo cadeirante, é 80, 85 quilos. Eu estou aqui com 70. 70. Abaixo 10 quilos do peso normal, por exemplo. Se eu fugir hoje aqui da dieta, em 2 dias eu ganho 5 quilos, rápido. Rapidinho, porque eu já estou muito abaixo do meu peso ideal. Aí assim, a dieta machuca demais, mas assim, me tornei profissional praticamente em 2013 e não demorou, em 2014 eu me tornei campeão brasileiro. Em 2014. Em 2014,
em Curitiba, em outubro de 2014, na cidade de Curitiba. Eu fui campeão pela primeira vez, ganhei para um cara que não perdia no paraciclismo desde 2009. Ave Maria. Desde 2009 ele não perdia para ninguém. Ele era... e eu não acreditei. Tem um retrovisor na bike e faltando 2 voltas para terminar a corrida, eu olhava assim pro retrovisor e olhava esperando ele passar por mim, que ele vinha atrás. E eu subindo aqui e eu dizia, não, eu tenho força de ir embora. E por que ele não vai embora? Ele não me passa. Porque eu dizia assim, eu vou chegar em segundo. Eu nem acreditei. Aí quando eu vi que... eu peguei e disse, não, eu vou embora. Eu olhei assim para cima e disse, meu Deus, será que chegou meu dia? E fui campeão brasileiro nesse dia, nem acreditei. O pessoal lá não acreditou também, até disseram que foi sorte. Aí essa palavrinha sorte me deixou... Foi assim, aquele empurrão para que eu voltasse, treinasse mais e mostrasse a eles que não foi sorte. Aí foi quando eu praticamente dei uma mudada. Eu praticamente revolucionei o paraciclismo no Brasil, na categoria handbike, porque ciclismo é o seguinte, corre assim, os grupos, um atrás do outro, aí vão revezando, por causa do vento. Isso. Aí se chama vácuo. Isso. Aí vai revezando, o grupo, era assim que se corria. Aí assim, na última volta, como eu disse que o cara estava aqui atrás, na última volta, faltando 2 voltas, na penúltima, aí quem tá com força escapa. Só que aí eu treinei tanto que eu já escapei na largada. Aí eu fui embora. Aí todo mundo... Isso foi em Brasília, depois. E todo mundo dizia, não, ele vai quebrar, ele vai cansar e vai perder. Sim. Aí todo mundo resistência, né? Todo mundo chamando de bobo lá, até o técnico da seleção, dizendo, ele vai quebrar, ele não vai aguentar chegar até o final nesse ritmo. E eu consegui. E depois disso, todo mundo treina para isso, todo mundo faz isso. Todas as outras categorias fazem isso. Já sair na frente. Você já dá tudo, você já vai... Eu também já faço isso. E depois disso, em maio de 2015, fui convocado para a seleção brasileira. Aquele cara que antes da cadeira de roda só conhecia Salvador, só conhecia Maceió, estava sendo convocado para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo na Suíça. Em maio de 2015 eu fui convocado para a seleção brasileira para disputar essa Copa do Mundo na cidade de Yverdon, lá na Suíça. Então, imagina aí, um cara de Paripiranga na seleção brasileira, indo para a Suíça. Hoje já viajei praticamente o mundo todo, mas ali foi minha primeira competição fora. E de 2015 até 2018 eu fiz parte da seleção brasileira. De 2014 a 2018 eu fui campeão brasileiro. Eu vou chegar ainda e vou dizer por que até 2018. Mas assim, já fui para Yverdon, na Suíça. Na Itália já fui 3 vezes, já fui para Espanha. Na África do Sul eu fui 4º lugar na Copa do Mundo, fui o 4º melhor na prova de resistência, na prova de estrada. Fica no pódio o 4º lugar lá? Não, fica em 3º, o pódio bateu na trave. Porque eu corria, isso foi em 2016, eu corria com uma bike muito inferior. Entendi, aos outros. A minha bike era uma bike de 2011, que não... Trespassada já. Os gringos olhavam pra mim assim e diziam, o que é que esse cara tá fazendo aqui? Os caras lá fora... O ciclismo é um esporte europeu. Sim. Exemplo, minha bike hoje é do ano de 2016. Os caras já têm a segunda versão de 2021. Aí assim, por exemplo, eu tenho um colega que é de outra categoria, não da mesma categoria que a minha, que a bike é igual à minha. E ele disse que não vai, mesmo que for convocado para a seleção, não vai, porque o equipamento é muito inferior. E assim, ciclismo é 50%, 40% homem, 40% bike e os outros 20% a gente divide em outras coisas. Mas assim, o equipamento faz muita diferença. Faz muita diferença. Quase 50% da diferença do resultado. Isso.
Então, sim, aí já fui para a Bélgica, para a Holanda, já viajei todos esses países aí, disputando para ciclismo. A maior parte da Europa, né? Os maiores campeonatos são na Europa. São na Europa. Isso, o ciclismo é uma paixão. A paixão que o brasileiro tem por futebol, o europeu tem por ciclismo. Ciclismo, tanto o ciclismo comum como o paraciclismo? Não tem diferença. Nas nossas provas lá, tem aquelas grades que o pessoal bota em festa para não avançar, tem que colocar. No ciclismo, Senão, eu acompanhei algum mundial. Senão a torcida invade. Invade o percurso. Eu toquei na mão de uma criança lá, a criança pulou de alegria. Pra você ver como Porque eu toquei na mão dele. Os pais lá pedem pra gente dar autógrafo, pra tirar foto. É muito valorizado, muito. Lá, exemplo, tem uma competição aqui hoje, 6 meses antes, o governo pega e diz, vá treinar. Nós pagamos as contas na sua casa, tudo, você não vai se preocupar com nada, tá aqui, tudo que você precisa, do melhor, todo o suporte. É tanto que agora em Tóquio, 67 anos o suíço tem, e ele foi 3º lugar. Imagine o suporte que esse cara tem para disputar uma prova com 67 anos, o Frenzy, e pegar pódio. Os outros atletas com 45, outro da Itália com 56, o austríaco também é 55. Aí você imagina o suporte que eles têm. Sim. Tá entendendo? Para poder chegar não pode a essa idade com um nível tão alto. É verdade. É incrível. Eu particularmente acompanho muito o esporte. O ciclismo mesmo, eu deixei um pouco de lado esses dias porque fiquei muito focado nessas questões de trabalho meu, né, no segmento. Mas muitas vezes eu passava por você, eu de bicicleta, e eu falava, Ulisses, bora Ulisses! E vou até fazer a revisão da minha bike para voltar. Porque fiquei até acima do peso, bem acima do peso, que eu lutava, né, kickbox também. Até volta e meia, falo com o seu irmão, com o Lindenberg. Seu filho também, que daqui a pouco vamos falar sobre ele também, porque ele gosta muito de esporte, né? Pelo que acompanho, né? E, meu irmão, me inspiro muito em você, acompanho muito o seu trabalho. Eu tenho certeza que as pessoas aí de casa, que irão assistir esse vídeo, esse podcast, vai ficar muito, mais uma ênfase maior de ânimo para essas pessoas que são sedentárias. Tem muita gente sedentária em suas casas, que elas precisam de saber, né, de pessoas que venceram e estão vencendo cada dia, né, como você mesmo aí, o grande vencedor, uma pessoa aí que, né, em meio às dificuldades, né, não se abateu. Não se abateu, que tem muitas pessoas aí que se abatem, às vezes tem tudo na vida para ser um grande atleta e não faz nada. Fica vendo em casa Netflix, né, assistindo o dia inteiro, meu irmão. Eu até sempre falo isso. Eu volto e meio, eu faço meus stories e eu tenho uma frasezinha que é muito comum, que eu falo assim, jamais deixe o sedentarismo te vencer. Porque, meu irmão, eu sinceramente eu não entendo como as pessoas se deixam ficar em casa o tempo inteiro. O sedentário vencer. Se entregam, né? Se entrega. Ao sedentarismo. O sedentarismo. Então, Ulisses, tenho certeza que você, nesse meio dessa história aí, né, e tem várias histórias para contar, qual eu acredito ainda, mas o que você acredita que é o importante para um jovem sair do sofá ou da cama, assistindo Netflix ou outra coisa, ou jogando meio Free Fire, e ter um ânimo maior, seja um adolescente, um adulto mesmo, e praticar um esporte? Qual você acha que é o maior incentivo? É a sua história, mas além disso, sua história. O incentivo, tanto dos governantes, tem que ter incentivo, abrir espaço através de projetos, e o exemplo dos pais. Porque não adianta o pai querer que o filho siga o caminho aqui do esporte se ele não dá o exemplo. Sim. Então, a criança, o jovem, ele tem que ter um exemplo dentro da sua casa ou de alguém próximo a ele. E a solução não, assim, mas o mundo seria muito melhor se o esporte, junto com a educação, tivesse forças. Sim. Porque através da educação você vai ter uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais humanizada, uma pessoa humana
que respeita o próximo, Sim. que sabe dar valor, que vai ter empatia com as pessoas. Através do esporte, a pessoa vai ganhar em saúde, em primeiro lugar, vai ganhar um conjunto de benefícios na questão de saúde. Então, Física e mental, né? Física e mental, exatamente isso, porque a saúde mental hoje é muito importante. Então, eu coloquei aqui duas coisas: esporte e educação. E nem falei da saúde, porque a saúde vem aqui através da tabela do Sim. esporte, você já ganha em saúde. Até na educação você ganha em saúde, porque você entende que se alimentar bem e tudo mais, que advém do conhecimento. O conhecimento Sim. é educação. Sim. Né? Ou seja, se você estuda, você acaba entendendo que você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer exercício físico. Então, esses dois pilares que você vem apresentando aqui são pilares importantíssimos para para o ser humano ter esse desenvolvimento necessário para a longevidade, por exemplo, né? Para você não ter essa vida sedentária. Então, então é preciso ensinar as crianças de cedo, porque não que uma pessoa mais velha não possa começar, porque eu vou dizer aqui, nunca é tarde, nunca é tarde, mas assim, ensinando as crianças tudo que é de bom, fica mais fácil para o futuro. Então, na escola, colocar práticas esportivas para que ela conheça, para que ela saia dali daquela escola já sabendo, não, eu vou continuar isso aqui, né? Minha hora vaga, vou praticar isso aqui. E o esporte educa também, o esporte educa demais, a arte marcial educa muito uma pessoa. Sim. Então, eu acho que são duas coisas importantes, a educação e o esporte. Certo. Uma outra coisa assim que você falou, que depois ia voltar a falar sobre a questão da sua saída da seleção em 2018. Então, em 2018 eu tinha um sonho que era cursar medicina. E como eu falei aqui agora, acabei de falar que nunca é tarde para nada. Sim. Isso eu aprendi. Isso eu aprendi porque quando eu fiquei na cadeira de rodas, meu pensamento era ficar na cama, deitado, assistindo. Até o dia de morrer. Até o dia de morrer, vegetar. Meu pensamento era esse, era comprar uma cama de hospital, uma cama hospitalar, para colocar na sala e ficar ali. O tempo todo. O tempo todo, deitado. Era esse meu pensamento. Eu não ligava mais para nada. Eu não queria viver. E quando o esporte fez essa virada na minha vida, eu com 28 anos na época, e como falei a vocês, tranquei o curso de Direito. Sim. Em 2013, mas sempre sonhei em voltar a estudar, em ter uma graduação. Meus irmãos sempre estudaram, meus irmãos são todos formados e eu achava lindo a formatura deles. Quando eu ia para uma cerimônia lá de formatura, eu ficava imaginando, eu vou chegar antes dos meus 50 anos, eu vou me formar. Eu tenho que passar na universidade, eu tenho que ganhar tudo no paraciclismo para poder estudar. E comecei a ganhar, fui convocado, realizei o sonho de ser campeão brasileiro, realizei o sonho de ser convocado para a seleção. Em 2015, prestei o Enem, não consegui. Em 2014 fui para a formatura do meu irmão, ele se formou para medicina, é médico. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que poderia ser eu ali. Isso em 2014. Na formatura do meu irmão caçula. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Em 2015 eu prestei o vestibular, o Enem, não consegui. Em 2016 eu perdi o Enem porque estava na África do Sul competindo. Em 2017 prestei o Enem também, não consegui. Em 2018 eu fui para uma competição, um mundial na Itália, e chegando lá vi que o nível era muito alto e voltei de lá decidido
na viagem. Eu pensando o que era que seria da minha vida, o que eu iria fazer. Foi aí que eu voltei e fiquei só estudando. Isso foi em julho de 2018. O Enem era em novembro. E eu fiquei trancado estudando. Me dediquei muito. O Enem é estratégia. Peguei meus pontos fracos, que eu já tinha feito outras anteriores, né? Aí fui olhar meus pontos fracos. E foi aí que fiz e passei. Hoje eu tenho 41 anos. Passei com 38 anos na época. Eu com 38 anos lá e com colegas de 17. Então eu digo para todos aí que nunca é tarde. As pessoas aqui do interior têm que mudar a cabeça. Sim. Não se acomodar. Concordo. Porque as pessoas aqui pensam que vou tirar aqui um ensino médio. Não, exemplo, para Ipiranga já está muito diferente. Tem uma faculdade hoje aqui. As pessoas têm que saber que tem um mundo gigantesco fora daqui. Sim. Que pode sair daqui para se especializar em alguma coisa. Nem que volte. Eu ganhei tudo que tinha que ganhar no paraciclismo. De 2014 a 2018, todas as corridas eu ganhei. De 2016 até 2018, eu não cheguei em segundo lugar em nenhuma corrida. Foi sempre primeiro. Primeiro. Em 2016 eu cheguei em 3 corridas em segundo lugar. Porque eu mudei de bike. Eu trouxe uma bike da Itália e não me adaptei a ela. Aí cheguei em segundo em 2. Ou em 3. Só que depois disso, eu só chegava em primeiro, ganhei tudo. E foi aí que eu tracei aquele caminho através dos estudos. E digo a vocês, se eu já era outra pessoa depois da cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas me fez entender e me mostrou que a dar mais valor às coisas. A dar mais valor ao seu dia vivido, a cada dia que se vive. As coisas simples da vida. As pessoas, a ter empatia. A cadeira de rodas me ensinou muito isso. Mas digo a vocês que a partir do momento que eu entrei na universidade, na UFES, na Universidade Federal lá de Sergipe, e comecei a estudar, minha vida já mudou, já teve outra mudança, e para melhor. Eu escolhi o curso de medicina aqui na cidade de Lagarto, por se tratar de uma universidade voltada, é um campus da área da saúde, voltada à saúde, mas lá se formam profissionais humanizados. Ensina muito lá a pessoa a ter empatia, a estar no lugar do outro, a ser uma pessoa mais humana. E eu gostei muito e assim, a cada aula que tenho, a cada dia vivido lá com meus colegas, eu volto para casa outra pessoa. E assim, outra pessoa, quando eu falo outra pessoa melhor do que ontem. Uhum. Então foi por isso que eu parei de competir e me dedicar somente aos estudos. Só que aí, assim, eu não consigo viver longe do esporte. Continuei pedalando, treinando. Aí veio a pandemia. Em março de 2020, em 17 de março de 2020, foi quando todo mundo se trancou, ficou todo mundo isolado. Aí o que foi que eu fiz? Comprei um aparelho para acoplar na bike e simular a corrida. E eu treinava de manhã e à tarde, Estou trancado em casa, não tinha aula, todo mundo com aquele medo e foi uma época que todo mundo ficou ganhando peso, né? Isso. Todo mundo isolado. E eu fui ao contrário. Eu fiz o caminho contrário. Eu perdi 9 quilos. Entrei na alta performance e vi que meu corpo ainda aguentava disputar campeonatos. Voltei a treinar na pista, vi que dava para competir. E hoje, justamente hoje, eu estou fechando até o ciclo de treinamento, que eu estou voltando, depois de mais de 3 anos, eu vou voltar a competir para ir para uma competição de nível nacional.
Acontece de 24 a 26 agora de setembro, próxima sexta-feira, começa. É a Copa Brasil de Paraciclismo. Eu estou indo aqui representar todos vocês na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Então, e assim, estou muito ansioso. É uma volta, mas assim, que parece ser a primeira vez que eu vou correr. Eu vou disputar uma corrida. Show de bola. E desde já, né? Estamos na torcida fortemente aí, com certeza, acompanhando o seu desempenho. Então, com certeza será uma grande vitória, né? Porque, meu irmão, eu sinceramente gosto muito, como já falei. E tem um detalhe muito importante que tem algumas pessoas me perguntaram até fizeram assim: Wellington, quando você for conversar com ele, você faça essa pergunta que ele fazer agora aqui, que também é uma dúvida minha. Em relação a essas pistas na nossa região, que infelizmente algumas delas, aqui na Bahia mesmo, por exemplo, não tem acostamento, você não sente não um pouco de medo? Porque, né, é algo assim que eu, por exemplo, já passei por você várias vezes, né, como já falei, e eu vejo esse rapaz, inclusive muitas pessoas me perguntaram sobre isso daí, para eu fazer essa pergunta a você. Você não sente medo não nessas pistas aqui nessa região principalmente, que não tem acostamento e tal, ou para você já acostumou? Por incrível que pareça, aqui é o melhor lugar de se treinar. Você acha melhor, né? Eu treinava em Aracaju e lá era muito perigoso. Em Aracaju? Em Aracaju, na orla, em uma pista duplicada. Sim, sim. E eu treinava lá. E lá, quando eu saía pro treino, eu rezava para voltar. Rapaz. Quando eu voltei para aqui, para Paripiranga, geralmente eu treino de Paripiranga a Lagarto. Sim. Aí fico indo e voltando até dar a quilometragem que eu quero. De Paripiranga para Simão Dias não tem acostamento. Isso. Mas eu vou rápido, eu levo uns 10 minutos. Daqui para Simão Dias, para voltar meia hora, que é subida. É subida, é. Mas assim, por incrível que pareça, os caminhoneiros são os mais educados. Eles param, ligam o alerta. Eu vou com uma bandeirinha na bike, com luz. Isso. E assim, tem um retrovisor na minha bike também. Se eu tivesse esse retrovisor, aí eu não vou. Entendi. É perigo. Eu fui o primeiro, aí agora para todo mundo saber, eu fui o primeiro ciclista a pedalar por aqui. Em janeiro de 2012, não existia ciclista que pedalava de Paripiranga até Lagarto. Existia grupos de ciclismo, mas eles iam para os interiores. Porque aqui na cidade ainda não tinha aquelas bikes speed, isso, nem essas bikes mais modernas de MTB. Sim. E nem existia ciclista, assim que eu digo, para pedalar na pista. Nem Simão Dias, e os de Lagarto que existia, ia só para os 13, não vinha para cá, para Simão Dias. Eu comecei em janeiro de 2012 sozinho. As roupas de ciclismo, que eram as roupas justinhas, o povo ficava olhando, achando aquilo, o que esse cara tá com essa roupa? E o pessoal estranhava. Em 2013, um menino de Lagarto começou a pedalar também para cá. Em 2014, outro rapaz de Simão Dias, muito conhecido, que é dono do açaí lá, Blênio, começou a pedalar em 2014. E hoje é essa febre. É isso. Hoje eu já passei, eu acho, mais de 50 ciclistas aí. Perigoso eu acho perigoso justamente para essas pessoas que começam. Aquelas pessoas que vão ali na bike, vão conversando, sem atenção, né? Vão escutando música. No meu caso, é o meu trabalho. Antes de ir, eu carrego as luzes, eu vou muito com o sexto sentido ligado. Eu adoro treinar escutando música. Eu quando treino aqui na minha casa é escutando música. Vou lá na playlist e seleciono aqui. Eu queria muito ir para a pista escutando música, mas não vou. Porque eu vou ligado no trânsito. O cara quando é atleta, ele também ele tem aqui um negócio aqui na cabeça aqui, que ele é tipo um GPS. Aí eu já olho aqui para frente, já tracei tudo aqui. O reflexo, né? Sim, sim. E eu fico olhando a maior parte do tempo pro retrovisor. Tem um retrovisorzinho ali que eu olho para ele mais do que eu olho para frente. E se eu sentir que tem algum perigo, aí eu afasto e vou até pro acostamento pros matos. Mas assim, graças a Deus, são 9 anos aí, vai completar 10 anos
que eu estou nessa aí, e todos passam por mim, afastam o veículo, buzinam. De vez em quando, os que me dão trabalho são os motoqueiros. Motoqueira que passa às vezes Raspando. tirando um fino. É brincadeira, assim, é o menor, né, rapaz? O menor, Os caminhoneiros são os mais educados. Agora mesmo, eu vim do entroncamento de Adustina. Passou por mim 3 carretas. Uma parou, assim, diminuiu a velocidade porque vinha um carro na frente e ele não quis ultrapassar. E os outros afastam, vão para outra pista mesmo. Afastam de verdade, assim, não tem... Assim, eu não sinto perigo nenhum. Mas como eu disse, é tipo assim, uma profissão para mim. Eu vou muito atento, eu queria ir brincando, queria ir tirando foto. Às vezes as pessoas pedem para parar para tirar foto, mas é tipo assim, é meu treino. Eu sou treino, pode? É um treino, eu não posso nem parar. Se eu parar para comprar uma água, para pegar uma água, aí eu já tenho que descontar depois. Eu tenho que saber. Tem as estratégias antes de sair. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que seguir uma planilha. Eu vou parar em tal lugar a tal hora. Eu vou chegar a tal hora. Tá entendendo? Porque você tem que fazer como se fosse... O treino é como se fosse já a competição, né? Exatamente, então também. Você já tem que pegar a ideia de quilometragem, tempo gasto dentro dessa quilometragem. Também, assim. isso mesmo. Então você não pode realmente estar parando por acaso. Não. Mas se fosse para pedalar assim, como o pessoal pedala, para parar, escutando música, aí eu acho perigoso. Meu filho também pedala e eu dou graças a Deus que ele pedala como profissional também. Ele não tem, porque ele tem técnico e ele segue a mesma linha de pensamento que eu tenho. Isso é sobre o seu filho mesmo, porque eu acompanho bastante. Inclusive tem um campeonato de kickbox uma vez aqui em Paripiranga, na quadra municipal, e eu estava presente. Eu fui acompanhar, na época tinha saído já, que estava dedicando muito ao trabalho, mas eu vim acompanhar o campeonato. Ele participou, o seu irmão também participou, foi o Radamés, não é isso? Ele também lutou, eu lembro, eu estava presente lá, muito bacana. E já vi também algumas postagens dele, ele pratica mais speed, né? No speed. Isso, hoje Cauê, coloquei ele no kickbox e o kickbox mudou ele também, deu muita agilidade àquela criança, ele era criança e deixou ele muito ágil. Ele foi campeão nesse campeonato. Sim, foi campeão. Luta incrível, eu lembro muito bem. Ele leva muito jeito para o kickbox. Eu gosto particularmente de artes marciais. E só que aí ele quis seguir a minha história no ciclismo também. Sim. E Paripiranga, eu digo Paripiranga porque ele é daqui, descobrimos um verdadeiro profissional. Hoje ele é um dos melhores ciclistas. É um ótimo escalador. E o corpo dele, o biotipo dele é de ciclista. E ele está treinando aí forte e duro. Já participou de algumas competições, ficando entre os 5 primeiros da categoria Elite, que não é nem a categoria dele. Ele completou 18 anos agora e ele é da categoria Júnior. E só que ele disputou na categoria Elite e ficou entre os 5 primeiros, ficou em 4º. Rapaz. E assim, uma corrida pesada, foi a Volta das Praias, Instância. E uma corrida de 88 km, cheia de subidas. Ele se mostra um grande profissional, está seguindo aí meus passos, aí tem um técnico. O técnico está orientando ele para os próximos campeonatos. Ele está gostando, vai disputar agora em outubro algumas competições aí do Campeonato Sergipano, para que em seguida, um passo de cada vez, ele venha a disputar uma competição de nível nacional, um campeonato brasileiro, quem sabe. Quem sabe, é bem jovem, né? 18 anos. 18 anos, Ave Maria, tem muita coisa pela frente. 18 anos e já está aí junto com os melhores. E ele estuda também, né? Estuda também, tem alegria também. Assim, eu tenho muita alegria em dizer que eu concilio os estudos do meu curso de medicina com o esporte. Dá para conciliar, você não precisa ficar focado, até para
que você não adoeça, mentalmente, psicologicamente. Então, meu filho aí, ele faz odontologia, está no 2º período e conciliando também com o esporte. Seguindo realmente a trilha do pai. Exatamente. Então você sabe muito bem da sua responsabilidade como mentor do seu filho, né? Sim, passo todas as dicas aí para ele, tento servir de exemplo. Isso, e exemplo, né? Sim. O guru do filho é o próprio pai, isso é muito bacana, viu? De ouvir. Ulisses, eu tô, na verdade, o meu sentimento aqui é de muita motivação, primeiro. Que eu acho que essa história que você está contando aqui, ela traz muita ideia de você realmente sair daquela caixinha e começar a entender que você pode o que você quiser, né? Porque a sua história, que eu estou conhecendo agora, assim, mais profunda, de forma mais profunda, ela realmente traz essa motivação para qualquer pessoa, por mais que seja uma motivação instantânea, que tem pessoas que conseguem se motivar instantaneamente, mas tem outras que podem pegar essa história sua agora e fazer uma transformação na sua própria vida, né? E esse é o papel, acredito, seu agora, depois desse acidente, foi o seu papel no mundo. A primeira transformação é agora que você está contando do seu próprio filho, né? Que talvez se você tivesse se entregado a ficar dentro do seu quarto e tudo mais, seu filho não ia ter essa afinidade, né, com o esporte, porque não ia ter incentivo do próprio pai. Isso para a nossa história que a gente está contando agora é muito importante. E eu tenho certeza que você sabe da sua importância para esse cenário, não só da familiar, mas para o cenário agora regional. Sim. E tudo mais. E essa competição agora, você vai competir em João Pessoa, você falou, não é isso? Isso, em João Pessoa. Só que antes de falar da competição, você falou uma coisa certa aí, a coisa que eu tenho na minha cabeça, que você pode ser o que você quiser. Quando eu disse a vocês aqui que eu chegava em último, penúltimo nas competições, sim, e voltei para cá para treinar, eu passava por Simão Dias. Em Simão Dias tem um cara que foi atleta, que rodou o mundo, ganhou tudo lá, Rogério, que foi goleiro da seleção brasileira. Ah, sim, sei. E eu passava por lá e pensava, poxa, esse cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? Aí, ele saiu daqui e conseguiu ganhar o mundo. Sim. Porque todo mundo me dizia que eu não iria conseguir. Todos diziam, não, você não consegue, você não vai ganhar para fulano. Era mesmo? Você não vai ganhar para cicrano. Rapaz, ninguém... um bike melhor, isso. Não vai dar certo. Não, mesmo com bike melhor. Você não vai ganhar não para fulano. Tem um cara, o cara que me vendeu a bike, que eu fui campeão brasileiro, ele disse, mas não pense que você vai ser campeão não, que bike não, com essa bike você não vai ser campeão não. E eu mostrei ele, quando eu fui campeão eu disse, e aí? Consegui. Então assim, você pode ser o que você quiser. Sim. Independente de idade. A pessoa não pode se acomodar com idade não. Eu conheço várias histórias aí de pessoas aí que disseram, não, eu vou tentar, eu vou fazer e vou conseguir. Quando eu fiquei na cadeira de rodas, eu sou totalmente independente. Todos os países que eu viajei foi sozinho. Você tomou banho, voltou rapidinho? Sozinho, eu viajo sozinho. Eu vou agora para João Pessoa dirigindo, sozinho. Vou para Caju, vou para tudo que é lugar. Eu que ofereço ajuda às pessoas. Então assim, só que no início não era assim. No início eu dependia de ajuda para tudo. E eu dou graças a Deus à família que eu tenho, esposa, meus irmãos, que eles nunca me viram assim como uma pessoa dependente. E eu queria ser uma pessoa dependente na época. E eles diziam, não, você consegue, se vire. E assim, eu era uma pessoa que tinha ganhado muito peso, 108 quilos, que tomava caixas de medicações. Hoje eu não tomo aquelas medicação para dor, eu tomava, ficava dopada, era medicação para dormir, remédio controlado para dormir. Hoje eu não tomo nada disso, minha saúde é de ferro, eu me sinto um cavalo de corrida, eu digo um cavalo de corrida porque eu me sinto isso mesmo quando eu estou pedalando.
Eu gosto, eu coloco aquela força, energia. tiro aquela energia todinha, tá entendendo? E transporto ela toda ali pra minha bike. E assim, tenho 41 anos. 41. Vou fazer 42 agora em dezembro. E digo a vocês, vou competir até onde puder. Verdade. Maravilha. E tem uns esportes assim que, de certa forma, tem uns esportes que ele ajuda mais. Como você falou, tem grandes atletas aí no nível mundial que 50 e 60 anos, né? Mais de 60 anos. Não é como futebol, por exemplo, que se aposenta com 35, 40, tá no nível, né? Tem alguns esportes que você para um pouco mais cedo porque não tem aquela dinâmica. Já tem outros que você vai até, por exemplo, o próprio bodybuilder hoje em dia, que tá muito em alto também, né? Os grandes fisiculturismo. Esses caras aqui é o nível mundial acima de 40 anos, os caras. Inclusive lutas, eu gosto muito de luta, o UFC acompanho. Os caras me falam que o nível que eles começam a ter um nível maior é acima dos 30, mas acima dos 30 e antes dos 40. Aquele nível ali, em relação a lutas, né? Que é onde os caras têm mais resistência, mais... Eu acho bem interessante esse negócio dessa questão de luta. E eu já percebi que você é um cara de sonho e realizações. Você sonha, realiza, sonha, realiza, sonha, realiza. Dentro da parte de ensino, educação e tudo mais, você já está realizando, que é o estudo, e daqui a pouco aquele sonho de ver, de você mesmo estar na formatura, em vez de você ver seus irmãos formando, você vai conseguir em poucos anos. E dentro do esporte, já que você alcançou seu sonho, que era participar não só participar dos campeonatos brasileiros, mas entrar também da seleção. E hoje, qual o seu objetivo dentro dessa... Já que você conseguiu isso e está retornando agora, você está retornando com que objetivo? Você falou a palavra mágica, sonhos. Uma pessoa não vive sem sonho. Concordo. Ninguém vive sem sonho. De uma criança a um idoso, todo mundo sonha em alguma coisa. Assim, uma criança sonha em ser um super-herói, sonha em ter uma bike. Um jovem sonha em ter um emprego, sonha em ter uma moto, um carro, sonha em se casar. Ninguém vive sem sonho. Os sonhos é quem lhe tira da cama para batalhar. É a sua energia, né? O sonho é o foco, é o objetivo do ser humano. A partir do momento que você deixa de sonhar, você deixa de viver. Sim. Ninguém pode parar de sonhar. Se a pessoa para de sonhar, a pessoa entra em depressão. A pessoa tem que querer alguma coisa em sua vida, ele tem que ter um foco. E você vai ter um foco em quê? Em um sonho, em realizar um sonho. Então, hoje meu sonho é me formar e ser um ótimo profissional. Eu estudo de domingo a domingo para isso. Eu quero ser um ótimo profissional. Eu tenho um sonho. Eu não quero sair daqui de Paripiranga. Você não quer sair daqui? Não. Porque assim, quando a gente se forma em medicina, aí depois tem a especialização, a residência. Sim. Aí a maioria das residências é em São Paulo, é fora. Tem algumas residências por aqui, que é o que eu pretendo. Aqui por perto, Aracaju, Salvador. Mas o meu sonho é ser um ótimo profissional. Eu já tenho família, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho meus amigos, eu já sou um cara vivido, diferente dos meus colegas, que são jovens, 18 anos hoje, 19, que ainda tem que constituir uma família, comprar seu carro, conhecer o mundo, entendeu? Então, meu sonho é ser um ótimo profissional e ficar aqui em Paripiranga, além de trabalhar. Quando eu falo Paripiranga, é a região. Sim. Outras cidades também. Sim. Circunvizinhas, né? Circunvizinhas. Mas morando aqui. Isso, morando aqui. E além de trabalhar, eu sonho em fazer um projeto social. Nem que seja uma vez por mês, nem que seja num domingo à tarde, fazer visita. Voltado para esporte? Não, área da saúde. Área da saúde. Isso. Atender pessoas carentes, de verdade. Entendi. Pessoas que... Interiorzão aí. Que as pessoas aqui não conhecem, que não tá aqui nas redes sociais. Pessoas que não aparecem aqui nas redes sociais, pessoas que você não sabe nem que existe. Aqui no interior, se você entrar aqui pro lado do Maritá, Quixaba, tem muito disso. Que entendeu? É também seu amigo, nosso amigo, né, que é um Mena, sabe muito bem disso aí, né?
Conversamos com ele também recentemente, conversamos com ele. Exatamente. É. Se a pessoa começar a entrar por aí, Ave Maria. o clima já muda. Com certeza. Você encontra muitas pessoas que nunca viu um médico. Sim. E assim, eu sonho em ajudar as pessoas. Eu quero que Deus me dê força para que eu possa conseguir tudo o que quero. E digo a vocês que tudo que eu já sonhei, eu já ganhei em dobro. Já foi mais do que eu sonhava. Mas assim, hoje eu quero muito mais, porque a partir do momento que eu realizo um sonho, eu já construo outro. Então, ele vai me dar força para isso, para que eu possa retribuir com trabalho social. Eu gosto muito de trabalho social, desde da minha época que eu... Na capoeira, lá na capoeira. Exatamente. E assim, tem pessoas que precisam, de verdade. Então, esse é um dos sonhos. No esporte, eu sonho. Eu tenho um sonho em ganhar uma medalha internacional. Aí o meu foco depois, eu quero voltar, ver meu nível, porque eu só vou saber do meu nível quando disputar com outros atletas. Depois que eu souber meu nível, aí eu vou traçar um plano para o próximo Parapan, para que eu possa conquistar uma medalha internacional. Mas assim, garanto que vou dar muito trabalho aos outros atletas. Com certeza. E assim, não são meus inimigos não, são meus adversários, são meus amigos. Mas assim, eles sabem que eu vou dar muito trabalho, porque na minha vida nada é fácil. Tudo dá certo, mas nada é fácil. É muito fácil eu chegar aqui e só contar coisa boa aqui. Mas não é bem assim não também. São dificuldades diárias, né? Todos os dias é uma batalha. Não são somente flores não. São muitas quedas, tá entendendo? Mas nunca fiquei no chão. Sempre levantando. Ulisses, eu fiz um curso de coach, não sei se você já ouviu falar. Sim. E na formação em coaching eu conheci uma pirâmide. E nessa pirâmide relatava quais eram as pessoas, onde elas estavam, de acordo com o seu pensamento. Ou com o seu nível. E pelo que eu percebi dessa nossa conversa, você provavelmente esteja entrando no topo da pirâmide. O topo da pirâmide é quando você se torna um ser de luz. E esse ser de luz para o coach é simplesmente você fazer o seguinte: você começar a impactar a vida de outras pessoas. É você fazer com que outras pessoas consigam realizar sonhos. É você começar a mudar um pouco a realidade de alguém. E isso se começa a se transformar, ou seja, você deixa um legado. Então, quando você se torna um ser de luz, simplesmente um ser humano que deixa um legado quando ele vai. Ele não vai de fato daqui desse planeta. Vai o corpo, mas o espírito fica vivo na mente das pessoas. Esse é o verdadeiro ser de luz. Entendeu? E eu acredito que essa busca sua por esse projeto social em cima da medicina que você está estudando, que é uma área muito nobre, né? Eu gosto muito dessa área da medicina. Eu acho que se não fosse ela, quem sabe o que nós seríamos como ser humano, né? A falta do conhecimento da medicina. E assim, é muito gratificante conversar com alguém que tem esse nível de pensamento, porque são poucas pessoas que eu conheço que já são ser de luz, que já fazem alguma transformação de fato, né? E que tem legado, que vai deixar legado. E a gente não encontra. É uma realidade a nossa realidade não traz muito esse tipo de pessoa, sabe? Por exemplo, eu tenho um professor Wilson, que é um cara que fez uma mudança muito grande aqui na nossa região. Ele é um cara que vai deixar um legado. Com certeza. A história do professor Wilson nunca vai morrer. Assim como a história do Dr. Zé Carlos nunca vai morrer. Todo mundo que há anos que já passaram o assassinato do doutor, e hoje ainda ele está vivo na mente de muitas pessoas. Porque ele deixou um legado. Quantas crianças vieram ao mundo graças às mãos dele, não é verdade? E eu acho assim, a busca desse legado, esse nível que você está chegando é um nível muito bacana de ser humano. E você falou isso agora, e por coincidência, a frase que é lema de nossa família é de um filme, do Gladiador. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa é a nossa frase. Se você entrar lá no meu WhatsApp, vai ter essa frase é nosso lema. É exatamente isso que eu falei. Então, cabe a cada pessoa escolher como ela vai querer ser lembrada e se ela vai querer ser lembrada. Então, foi isso que a gente entendeu em nossa família. Em 2005 para 2008,
Esse filme foi lançado em 2004, mas era muito, ainda é sucesso. Sim. Ainda é sucesso, o filme certeza. Gladiador. Aí ele fala essa frase aos soldados. E aconteceu o seguinte, eu fiquei 11 meses no hospital, e aí as coisas do que estava no batalhão, fardamento, meu e do meu irmão, mandaram em 2 caixas lacradas. E minha mãe não abriu. Ninguém abriu. Disse, deixa o Luiz sair do hospital. E eu me lembro como hoje, eu no sofá, vamos abrir hoje, que eu cheguei, 11 meses depois, abri a caixa do meu irmão que tinha falecido. Aí eu peguei, aí tinha um caderno dele, eu peguei o caderno. Todo mundo na sala. Na hora que eu abri o caderno, chegou, me arrepio. Assim, 2 folhas em branco, tinha essa frase. A frase que ele escreveu. O que fazemos na vida é na eternidade. Rapaz. Aí embaixo, gladiador. Embaixo. Por isso vocês levam essa Aí na nossa família. Isso. Até na própria bicicleta também tem gladiador que eu vi ali. Tem gladiador na minha Eu bicicleta. vi outra por coisa isso. também, sempre 6, por causa dos 6 dos 6 irmãos. 6 irmãos. A hashtag sempre 6. Porque assim, nosso irmão nunca vai ser esquecido por a gente, entendeu? Sim. É nosso combustível diário, assim, de fazer o bem, de fazer o correto. Não é querer ser Caxias na vida. Mas assim, a gente procura sempre fazer as coisas certas. Sim. Assim, fazer o certo, entendeu? Para poder deitar à noite e dormir tranquilo. Para meu filho poder sair daqui de casa e tranquilo. E eu ficar tranquilo aqui em casa também, entendeu? E quando aconteceu isso, foi por isso que a nossa família decidiu mudar na vida. A gente não tinha ninguém formado quando aconteceu isso. Tinha irmão meu que estava tentando há já 1, 2 anos entrar na universidade e não conseguia. E foi quando a gente decidiu mudar a nossa vida. E como é que se muda a vida hoje? Como é que se vence na vida? Através dos estudos. Dos estudos, sim. Com certeza. Aí todos estudaram, começaram a estudar, aí se formaram todos na UFES. Aí são 2 médicos, um advogado e um engenheiro. E agora eu estou estudando, estou indo para o 3º ano, agora voltamos às aulas agora, 3º ano, que corresponde ao 5º período do curso de medicina, são 6 anos. E assim, porque na época eu decidi ser atleta, eu disse eu vou ser campeão, consegui, mas agora sei que a gente só vence na vida através dos estudos. E cabe a cada um aí escolher, cada pessoa escolher como quer ser lembrada. As meninas que hoje em dia, a menina aqui do interior crescem para casar. Sim. Não existe isso mais. É estudar para ser uma pessoa independente, entendeu? Ganhar seu dinheiro e ter tudo o que ela quiser. Os jovens é estudar, ter paciência, ralar. Vai ser difícil, porque cada dia as coisas se tornam mais difíceis. Então é estudar cada vez mais, não para ser mais um, não para passar. Eu tenho isso na minha cabeça, eu falo isso a meu filho sempre. Não queira ser mais um. Meus irmãos também é assim, não queira ser mais um. Se é lá no kickbox, queira se destacar. Se destaque em tudo que você faça. Faça o melhor. Não queira ser mais um. Se é no curso lá de medicina, eu não quero somente passar, ter o diploma. Eu quero me destacar. Eu quero sair de lá um ótimo profissional. Referência de um bom aluno. Isso. E provavelmente será um bom profissional. Em tudo que a gente faz, seja do mais simples ao mais complicado, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, sempre dê o seu melhor. Ulisses, tem uma questão muito importante, que você já viajou muito, vários países, conheceu vários países no mundo, né, representando a seleção brasileira. Em relação a um assunto que é um pouco polêmico para algumas pessoas, não sei para você, sobre a política, você acha que nosso país vai dar uma melhorada nos próximos anos, tende a ter uma evolução, ou você está pensando com muitas pessoas que vê o nosso país como profunda regressão? O que você vê sobre hoje, tendo em vista que você já viajou muito, né, em outros países? Eu vejo como uma regressão. Regressão, né? Infelizmente. Eu vejo como uma regressão. Tanto... Eu só vou dar um exemplo do esporte. Eu agora estou voltando, não estou recebendo Bolsa Atleta.
não estou recebendo nada. Mas em 2012, o Bolsa Atleta dava R$ 920 a cada atleta, aos 3 primeiros do Brasil. Você tinha que ser os 3 primeiros do Brasil e você ganhava uma bolsa de R$ 920. Em 2012, R$ 920 é a suplementação que você vai comprar no mês. Sim. E olhe lá, não dá para você pagar o técnico, academia, equipamento. Um pneu de uma bike importado é R$ 300. Tem pneu de competição que é R$ 700. As pessoas nem imaginam isso. É importado. 920 em 2012. Agora, hoje, quase 10 anos depois, o Bolsa Atleta é quanto? Os mesmos 920. É brincadeira. Não aumentou. Rapaz. Aí assim, não temos incentivo. Eu sou um atleta que representa o Brasil. Comprei 2 pneus agora, só para dar um exemplo. Aí não temos incentivo do governo, porque os pneus custaram R$650. Aí tive que pagar mais 450 de a Receita Federal, quase, porque fui taxado. Foi taxado. Então, assim, isso para representar o país. Aí Tem que pagar para representar, pagar o próprio país. Eu acho que eu sou o único atleta. A primeira coisa que eles deviam fazer era isentar imposto de qualquer coisa que fosse para um atleta federado a uma confederação. Primeira coisa. Com certeza. Isso já começa por aí no incentivo. Agora, uma coisa muito interessante que não pode passar despercebido, você observa que as Olimpíadas, as Paralimpíadas tiveram mais medalhas, não foi? Do que a Olimpíada comum. Né? Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. E assim... Os brasileiros aqui. E infelizmente a própria mídia não divulga tanto, né? Não divulga, não valoriza. Não valoriza. Para vocês terem ideia, nas Olimpíadas tinha 4 canais na Sport TV. 4 canais fazendo a cobertura das Olimpíadas. A Sport TV botou um canal adicional. Quem tinha grade lá assistia. Tinha um 4º canal. Não se perdia nada. E na Paralimpíada? Nenhum canal. Um canal à noite fazia um resumo de tudo que aconteceu no dia anterior. Não era nada ao vivo. Inacreditável uma coisa dessa. Então, assim, para que se mude as coisas, temos que aparecer, temos que divulgar o que vocês estão fazendo. Tá entendendo? É muito importante para que as pessoas saibam. Vou botar no YouTube. Não, tá no YouTube, Eles derrubam. Será? Eles dão copyright. Eles têm os direitos deles lá. Tem os direitos e não posta nada. Direito de quê? Das imagens dos atletas. Não pode não. Nem Twitch, TV, nada. Nenhum canal. Azubo, nenhum. De streaming, nada. Infelizmente, é assim. A gente tem que se virar. Eu estou tendo apoio. Inclusive, seu apoio também na confecção dos uniformes. E de empresários aqui da cidade, tá entendendo? Meu amigo Zé Carlos, que se não fosse Zé Carlos, eu não iria para a competição. Eu acho que eu sou o único atleta do Brasil, para vocês terem ideia, para ciclista, que não é ajudado pela prefeitura. É inacreditável também a coisa dessa. É brincadeira. Infelizmente. Rapaz. Infelizmente é assim. Infelizmente. E assim, a gente tem que trabalhar para poder mostrar nosso serviço. Sim. Para que as pessoas acordem e assim, e ver que não é uma coisa minha, é uma coisa que eu quero representar todos, carregar a bandeira da cidade. Sim. Eu tenho a bandeira aqui de Paripiranga, sempre carreguei ela, sempre levei ela na mala. Pode olhar, sempre tem as fotos, eu carregando a bandeira da cidade, tenho orgulho, não somente aqui da cidade, Simão Dias, gosto muito de Simão Dias, todo mundo lá me conhece, Lagarto, Adustina, todos aqui me conhecem, Aracaju, e assim, todos sabem do meu comprometimento como atleta, do profissional que eu sou, entendeu? De querer representar bem todos. Quando eu ia para as competições, eu ficava, antes da competição, o atleta tem que se concentrar bastante, antes da largada. E uma das minhas, quando eu me concentrava, eu ficava pensando a alegria que eu ia dar às pessoas se ganhasse aquela medalha. Aí aquilo ali me ajudava, entendeu? Sim. A se concentrar. A sua representação ali Isso. em relação a
representando quem era daqui da nossa região. Exatamente. Para mostrar a todos que você pode, se você consegue. Ulisses, faz uma pergunta. Só mais uma coisa. Você já pediu apoio da prefeitura, Ulisses? Agora na minha volta, não. Não, né? Agora na minha volta, não. Antes já tinha pedido já. Antes já. Antes eu já tinha pedido já. E não teve apoio. Não. Agora na minha volta não, porque teve essa questão da pandemia, Zé Carlos entrou para me ajudar e conseguiu algumas parcerias. Conseguimos parcerias. Elinho, da farmácia mais barato. É o principal parceiro hoje. Ele que não é nem para essa Copa Brasil, mas até o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em dezembro. Eu vou para João Pessoa agora, sexta-feira, disputar a Copa Brasil de paraciclismo. Aí em novembro vai acontecer a segunda etapa da Copa Brasil na cidade de Leme, São Paulo. Em dezembro acontece o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o que todo mundo quer ganhar. É onde se veste, onde o campeão recebe a camisa de campeão brasileiro com a bandeira do Brasil e que no ano seguinte você é obrigado a vestir aquela camisa para que todos os outros atletas, em uma competição que você vá, saiba, ali é o campeão brasileiro. É o que todo mundo quer ganhar. Vai ser em Brasília. Em Brasília. Isso. E uma pergunta que eu sempre faço, né, os convidados, é uma pergunta que aparentemente parece ser simples, mas não é. Você, por tudo que você já passou durante toda a sua trajetória, você se considera hoje uma pessoa feliz? Claro. Considera? Claro, eu sou muito mais feliz do que antes. Muito mais. Eu digo a minha esposa aí direto aí, se me acontecer alguma coisa, não fique triste, porque o que eu já vivi depois que aconteceu isso é só gratidão que eu tenho a Deus, tá entendendo? Hoje eu tava pedalando e pensando isso, o que eu já falei aqui. Sim. Tudo que eu sonhei, eu recebi em dobro. Recebi muito mais do que eu pedi. Entendeu? É porque, na verdade, a realização do seu sonho, ele transcendeu. Ele começou a refletir em outras pessoas ao seu redor, né? Essa é a questão. Agora, só mais uma questão que eu vi da importância do seu irmão, que não está mais aqui fisicamente, na vida de todas as pessoas da família. Inclusive até do seu filho, que talvez nem lembre de como era seu irmão, né? Ele tem 18 anos. Tem 18 anos. Então, assim, para você ter ideia de como mesmo ele não estando aqui, ele está aqui, né? Caramba, eu fico assim, imaginando. E quando eu fiz esse treinamento de coaching, e lá eles dizem que na nossa vida nada é por acaso. Assim como nós não estamos aqui, não é por acaso. Tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E aí você saber olhar diante de cada problema que você enfrenta, o lado positivo, o propósito que aquele problema veio, daquela coisa que não foi legal naquele momento, e você começar a analisar que trouxe muito mais benefícios depois. Então ter essa visão de analisar o lado bom do que foi ruim é muito importante para você conseguir vencer na vida e não se entregar a problemas psicológicos, mentais, entendeu? Porque todo problema tem uma saída, tudo se resolve. O problema, se eu pegar esse celular aqui, esse celular é um problema. Se eu encostar ele aqui na minha cara aqui, ele vai estar gigante. Se eu afastar dele, ele vai ficar pequenininho. Então você bota os Então você tem que se afastar de problemas. Você não pode alimentar os problemas. E se vier alguma dificuldade, você analise o lado positivo da vida. Sempre vai ter algo bom. Sempre tem algo bom. É ter paciência. Entendimento, discernimento, para você entender o que é bom do que foi ruim. O que de fato trouxe de bom, né? E nada melhor do que o tempo. Para você para te mostrar exatamente aquilo. Isso. Para ir diminuindo aquela angústia. Exatamente. Né? Vamos para as considerações finais? Vamos sim. Vamos. Ulisses, como é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Como é que tá seu nome? Eu vou deixar na descrição, sempre coloco, mas para facilitar também, você pode falar para as pessoas seguirem você, acompanhar seu trabalho. Eu estou no Instagram e no Facebook com Ulisses Freitas, ou pode colocar lá, @Ulisses Freitas Oficial. Pronto, @Ulisses Freitas Oficial. Eu vou deixar, como já falei, sempre deixo na descrição, né, o Instagram.
certo? Meu amigo Ulisses, gostei muito, aliás, nós gostamos com certeza dessa conversa e vocês aí também vão adorar bastante. Você tem mais considerações finais a falar? O que vocês querem passar para as pessoas de casa? Fica à vontade. Que nunca desista dos seus sonhos. Ninguém pode desistir dos seus sonhos. E mesmo que digam que você não consegue, que você não pode, não desista. Pegue esse negativismo que outras pessoas podem te trazer e traga para você como um desafio, para mostrar àquela pessoa que você é capaz de tudo. E não deixe ninguém dizer que você tem que ser isso ou aquilo. Queira ser o que você quiser, o que você sonha em ser. Muito bem, isso é muito interessante porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso daí. Nós sempre temos que procurar pessoas assim, que têm um grande conhecimento, que vão passar várias informações para você levantar a sua autoestima, não é isso? Porque o que tem hoje em dia são pessoas que querem botar você para baixo, pessoas que menosprezam o seu potencial. Isso eu falo até por mim, pelo meu trabalho, né, que é um trabalho para a região também muito inovador, e as pessoas sempre colocaram para baixo, né? Então isso é muito interessante. Então só te agradecer, né? Nós temos que agradecer essa conversa maravilhosa. Eu particularmente preciso agradecer primeiro a disponibilidade de você, né, e nos receber em sua casa. Isso. Agradecer a sua esposa que nos recebeu muito bem. Muito bem. Seu filho que estava aqui até agora Isso. há pouco. Que você consegue a cada dia construir uma família muito bonita, viu? Eu queria também aproveitar e dar os parabéns à sua esposa por ser uma guerreira do seu lado. Você não é guerreiro sozinho, acho que ela é fundamental para esse crescimento seu também, né? Com certeza. É isso mesmo. É isso aí, meus irmãos. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, porque nós estamos aí em busca de bater os 1000 inscritos, né? Os primeiros 1000 inscritos aí, que isso é muito importante, beleza, pessoal? E também comente abaixo, quero saber o que vocês acharam dessa conversa maravilhosa, quero saber bastante do seu posicionamento aí, e também, né, recomendações de novos convidados, né? Beleza, pessoal? Então um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.